Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre um tema muito interessante, que é fontes de renda. E, basicamente, hoje tenho 6 fontes de renda, onde tenho a principal, que continua sendo o meu salário, e outras 5 fontes de renda que eu pretendo aqui amadurecer no médio a longo prazo. E é muito interessante você ter mais de uma fonte de renda, porque caso você perca essa única fonte de renda, você vai ficar muito exposto e vai ficar desesperado, e ainda mais se você não tiver uma reserva de emergência construída. Então, caso você tenha aqui no mínimo 3 fontes de renda, você perde uma, fica com 2, e aí você não fica desesperado em relação aos seus custos básicos mensais. Então, de fato, sempre busque ter mais de uma fonte de renda para deixar você mais tranquilo e também buscar o seu enriquecimento. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, e no canal iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Além disso, no canal iremos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer aqui notícias do mercado financeiro e compartilhar metodologias de investimentos. Então vamos para o vídeo. E a primeira fonte de renda que eu gostaria de compartilhar com vocês é a própria do canal do YouTube. Então o canal tem 5 meses aqui de existência. Então há 5 meses decidi fazer este canal, porque o que me inspirou a fazer foi quando eu tomei a decisão de investir, e basicamente estou aqui entre a classe baixa, classe média baixa aqui do Brasil, onde recebo em torno de R$3.000. Então, quando busquei conteúdos gratuitos na internet, não adquiri sobre investimentos. E o que eu percebi, que conteúdos pagos giravam em torno de R$5.000 a R$3.000, ou seja, praticamente meu salário. E isso é a realidade de diversos e da maioria dos brasileiros, que precisariam arcar com um custo muito alto para adquirir esses cursos e conseguir conhecimento sobre investimentos. E, basicamente, a pessoa tem aqui que honrar com despesas como aluguel, energia, água, internet, gás, tem filhos, tem esposa, enfim, é um cenário bastante complicado para a maioria dos brasileiros. E, consequentemente, como o conteúdo gratuito de qualidade é escasso, resolvi então entregar conteúdo de qualidade conforme o pouco conhecimento que eu obtive durante todo esse período, investindo, e aí compartilhar com vocês. E é claro que com a tendência de monetizar o canal e amadurecer essa nova fonte de renda no médio a longo prazo. E, consequentemente, em 4 meses aqui de existência do canal, consegui monetizá-lo, e para monetizar você tem que adquirir 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas nos seus vídeos. E quando você atinge, você pede então ao YouTube para monetizar o canal, e aí você, de fato, atingindo esses critérios e tendo originalidade aqui nos seus vídeos, você consegue monetizá-lo. E se a gente observar aqui nas análises como anda o crescimento do canal, vocês irão perceber que o canal ele cresce dia após dia. Se a gente pegar nos últimos 28 dias, a gente observa aqui que o canal tem 9% a mais de visualizações, ou seja, 13,4 mil, tempos assistidos de 792,6, inscritos nos últimos 28 meses atingiu aqui um crescimento de 163 inscritos e já me rendeu aqui nos últimos 28 dias $13,74. Então é pouco, pretendo no médio prazo amadurecer aqui essa nova fonte de renda que faz parte aqui dentro da minha carteira de 6 fontes de renda. Então, principal fonte de renda é meu salário de R$3.000 e a segunda fonte de renda aqui compartilhada com vocês é do canal do YouTube. Outro ponto que a gente vai observar e faz parte da minha fonte de renda é justamente a minha carteira. Então, vocês irão perceber que eu possuo 3 ações previdenciárias: Banco Bradesco, Banco do Brasil e o Skol. E o Skol aqui se caracteriza também como uma empresa de crescimento. Então, todas essas 3 empresas, elas entregam dividendos. E como elas entregam dividendos, são 3 fontes de renda diferentes. Se vocês perceberem, vocês irão notar que são empresas individuais, com controladores e donos diferentes, então são 3 fontes de renda diferentes. Então, não considere aqui, quando recebo minha carteira de dividendos, como uma única fonte de renda, mas sim são empresas que me pagam dividendos, e quanto mais empresas eu tiver, maior a quantidade de fonte de renda que eu irei ter. Então, se você observar, mensalmente eu recebo em torno de R$18 do Bradescão, que pagam mensalmente aqui uma gorjeta, porém, empresas elas pagam semestralmente, trimestralmente, e aí você consegue obter um aglomerado aqui num acumulado, de um acumulado bom, interessante de dinheiro. Então, por exemplo, no mês de março, eu recebi em torno aqui de R$680, e referente aqui às ações do Banco do Brasil e Bradescão. E aqui mais 2 novas fontes de renda que eu irei
pegá-la e investir e fazer a bola de neve girar ainda mais. É previsto aqui uma datacom do Banco do Brasil para o mês de maio, 2 anúncios de dividendos e já no pagamento previsto para junho. Então, mês de junho será bem interessante aqui para a carteira do canal em recebimentos de dividendos. E lá no mês de julho é esperado aqui o anúncio do dividendo do Bradescão, que reporta semestralmente dividendos. Então, no mês de junho também é esperado um anúncio de dividendos para ser pago ali em agosto ou setembro. Então, de fato, com esses dividendos recebidos das minhas 3 empresas, irei aqui pegar esse caixa e aportar e aumentar a bola de neve. Além disso, o dinheiro destinado do canal do YouTube também vem para cá e aporta em novas empresas. A outra fonte de renda é chamada com o bico. Então, faço aqui um bico, que é ajeitar notebooks, fazer manutenções e todos esses serviços aqui eu presto para pessoas que estão com seus notebooks aí precisando de manutenção. Então, você tem que procurar, de fato, novas fontes de renda. Então, se você aí tem o seu emprego, sabe fazer salgados, faça salgados, vá vender. Se você sabe ajeitar notebook, vá ajeitar notebook. Se você sabe mexer com celular, mexa com celular. O fato é que você precisa ter mais de uma fonte de renda se você quiser enriquecer. Então, por exemplo, essa primeira fonte de renda minha, que é o meu salário, utilizo simplesmente ela para pagar e suprir todas as minhas despesas, e as outras 5 fontes de renda fica para eu investir. Então, recursos aqui obtidos do YouTube, recursos obtidos aqui através de serviços de manutenção de computadores, dividendos recebidos das minhas 3 empresas, todas elas têm o destino de investir para o meu futuro, ou seja, a minha aposentadoria. Então, 5 fontes de renda basicamente estão destinadas aqui a isso. E quando elas pegar aqui uma maturação, ou seja, começarem a me render de forma mais acelerada e de forma maior, consequentemente, a minha qualidade de vida será mantida, eu não irei aumentar, porque os aportes irão aumentar e a minha qualidade de vida continuará a mesma. Porque esse sacrifício valerá a pena para quando eu atingir minha liberdade financeira, eu conseguir, através dos dividendos recebidos das minhas empresas, com fonte de renda, aumentar minha qualidade de vida e continuar aumentando aqui a bola de neve. Então, de fato, isso é muito interessante. Então, pessoal, se você tem um desejo de criar um canal do YouTube, recomendo que você faça isso. Busque o seu público, o seu nicho ali, faça conteúdo referente a ele e, consequentemente, poste vídeo recorrentemente que você terá sucesso no médio a longo prazo no seu canal. Outro ponto interessante é que, se a gente observar a rentabilidade do canal, desde quando eu comecei a compartilhar com vocês a carteira pública, você vai perceber que a rentabilidade total da carteira é de 5%. E, se a gente observar, eu não invisto desde quando eu iniciei a abertura do canal, ou seja, há 5 meses. Eu iniciei já há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, vai dar 2 anos, agora em setembro, que eu invisto. E, se vocês perceberem, não dá para puxar então um histórico fidedigno aqui a partir da carteira do investidor 10. Então, o que aqui eu vou mostrar para vocês é basicamente a rentabilidade aqui dentro da corretora. Então, se vocês observarem, será a rentabilidade máxima, porém esqueçam isso, porque no médio a longo prazo vocês sempre irão superar o mercado. Isso é um fato, pessoal, porque o mercado ele é um conjunto, uma carteira de todas as empresas listadas na bolsa, como por exemplo o Ibovespa. Então é um indicador que possui ali as empresas e tem muita empresa ruim, deficitárias, que vai fazer com que sempre você busque ali a média. Então, se você diversificar demais sua carteira, você sempre vai alcançar a média. Então, se você comparar aqui desde o meu início do meu investimento, que foi lá em dia 25/6/2021, você irá perceber que eu estou batendo o Ibovespa aqui, considerando a rentabilidade, ou seja, a apreciação dos papéis mais os dividendos reinvestidos, eu estou com a valorização na minha carteira de 23,91%, enquanto no mesmo período o Ibovespa vem negativando 18,66%. Então, de fato, eu bati o Ibovespa durante todo esse tempo por mais aí de 40% batendo o Ibovespa. Então, recomendo que vocês esqueçam isso, porque o foco de vocês tem que ser na renda passiva. Ou seja, vocês têm que focar em boas empresas que pagam bons dividendos e elas irão entregar crescimento. Então você observa que eu estou batendo o Ibovespa ali em mais de 40%. Porém, eu não viso empresas de crescimento. Se você observar, eu viso apenas empresas que pagam bons dividendos e aí tem
essa falsa afirmação de que empresas que pagam bons dividendos não crescem. E vocês viram que cresceu aqui acima do Ibovespa 40% minha carteira. Porém, o que é que eu foco? Foco em renda passiva. Se você observar aqui, em 2021, recebi aqui migalhas de dividendos. Depois, em 2022, consegui ganhar um pouco mais. E agora, em 2023, nem nos 5 primeiros meses, especialmente em março, já superei o ano de 2022. Então, a meta sempre é superar o ano anterior. Então, meta aqui de 2021... recebi quase R$18. A meta de 2022 é dobrar isso e conseguir R$451. A meta de 2023 é dobrar isso. Então, quero chegar aqui ao patamar de R$1.500 de dividendo recebido em 2023 e, consequentemente, a meta de 2024 será receber aqui R$3.000. Então, sempre dobre a meta aqui em relação à sua renda passiva que você irá adquirir até atingir sua liberdade financeira. Então era isso, pessoal. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o crescimento do canal, sobre também você ter mais de uma fonte de renda e também focar aqui sempre em um objetivo. No meu caso, meu objetivo é renda passiva, então eu foco nos dividendos e, consequentemente, sua carteira, como terá bons ativos, boas empresas entregando bons resultados, ela sempre irá bater o mercado sem mesmo você buscar isso. Então, se você observar, mesmo não buscando, ficando vibrado aqui em rentabilidade, em bater o mercado, mesmo assim eu consegui bater o mercado em mais de 40% desde o início aqui dos meus investimentos, mas focando apenas em dividendos. Se você observar no último ano, então pegar aqui o gráfico de um ano, ainda assim, no curto prazo de um ano, eu consegui bater o mercado muito e muito forte aqui, negativando 2% e a minha carteira positivando aqui 16,15%. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.